sou Jaime Pinto, no dia 15 de dezembro de 2024. Neste vídeo vou contestar aquilo que foi dito num tema de um programa da Filomena Cautela, chamado Tudo o que não precisas de saber sobre quase tudo. Não o de ontem, mas o do sábado anterior. Vou contestar porque penso que é um tema extremamente importante. É certo que esse programa da Filomena Cautela é um programa muito leve, engraçado e muito tolo, mas acredito que a Filomena tem um objetivo que procura também informar, que tem boas intenções e que, para além de divertir, procura informar, mas penso que houve um tema muito importante sobre o qual a Filomena e a equipa que trabalha no programa falharam totalmente, e o programa mais desinforma do que informa. Ora, é um tema tão importante que a Filomena Cautela mostrou uma citação do Major-General Agostinho Costa, que disse que já está em curso a Terceira Guerra Mundial. Ora, eu não concordo com essa afirmação do Major-General Agostinho da Costa, assim como não concordo com muitas outras afirmações do Major-General Agostinho Costa. Mas vou explicar neste vídeo porque é que não concordo. Penso que a atual realidade é mais comparável àquilo que foi a Guerra Fria, que se seguiu logo à Segunda Grande Guerra Mundial, e não propriamente com a Primeira, com a Segunda Guerra Mundiais. Mas de qualquer maneira é verdade que há um confronto hoje em dia entre países que têm grande gravidade, e há alguma hipótese de que escala realmente para uma Terceira Guerra Mundial ou para uma guerra nuclear, que a acontecer pode aniquilar a maior parte da humanidade. Pode ser a primeira vez que uma guerra aniquila milhares de milhões de seres humanos. Ora, esse risco já existiu no século passado e enfim, desde que há grandes arsenais nucleares até hoje, todos os dias esse risco existiu, mas é verdade que com esta tensão que há agora entre países que o risco aumentou. Se bem que não tanto como Vladimir Putin e o grupo que com ele manda na Rússia que querem que acreditemos, porque desde que na Ucrânia a Rússia não conseguiu conquistar a Kiev em poucos dias, como esperava, não conseguiu conquistar a Ucrânia em poucos dias ou poucas semanas, e vou mostrar aqui vídeos que dizem que era isso que era o pretendido, e como fontes propagandistas do Kremlin e o presidente da Bielorrússia, portanto pessoas muito perto de Putin. Não é simplesmente uma ideia que algumas pessoas tenham inventado. Realmente era esse o objetivo da Rússia, por muito que agora os propagandistas da Rússia neguem. Como a Rússia não conseguiu, foi derrotada perto de Kiev, não conseguiu conquistar Kiev, agora os propagandistas da Rússia dizem: não, a Rússia não queria, não conquistou, só que não queria. É claro que não conquistou porque foi derrotada. Todos vimos as imagens dos tanques destruídos, das grandes colunas militares que se aproximaram de Kiev. Portanto, quando a Rússia aí não conseguiu conquistar Kiev, depois houve tempo para uma série de países da NATO, e não só, uma série de países pelo mundo fora, apoiarem a Ucrânia, enviarem armas e munições para os ucranianos poderem defender, para continuarem a ter o seu país, poderem continuar a ter o seu país, a sua cultura, a sua língua, para não serem perseguidos
para não serem perseguidos dentro da sua própria terra, só por terem uma cultura diferente, uma maneira de pensar diferente, uma maneira diferente de ver o mundo do que é do grupo que domina agora a Rússia. Portanto, a partir do momento que começou a haver ajudas à Ucrânia, pois o Putin tentou assustar o resto do mundo, começou a falar em guerra nuclear, e tem falado regularmente em guerra nuclear, para ver se ficamos todos muito assustados se ninguém ajuda a Ucrânia, se assim a Rússia pode conquistar a Ucrânia e depois quaisquer outros países depois outros países mais que Putin e uma parte da população russa não aceita que se tenham tornado independentes com o fim da União Soviética. Países que, em primeiro lugar, países que a Rússia no passado tinha conquistado, tinha integrado na União Soviética, que se tornaram independentes com o fim da União Soviética, o que é algo que o Putin e outros russos não aceitam, e que é algo que o Putin gostaria de reverter. Ora, para conseguir reverter, o ideal é que esses países não sejam apoiados, que não se possam defender, e desde que houve apoios dados à Ucrânia, desde que foram enviadas para lá armas, munições, apoios financeiros, apoios humanitários, pois que o Putin fala repetidamente de armas nucleares, ou sobe o nível do alerta nuclear, ou muda, ou diz que vai mudar, ou muda mesmo a doutrina sobre o uso de armas nucleares na Rússia. Enfim, o Putin tem vindo a falar repetidamente. Mas o Putin e os militares russos, assim como os governantes militares no Ocidente, e não só, não é só o Ocidente que apoia a Ucrânia, mas os governantes militares dos outros países sabem que uma guerra nuclear poderia aniquilar grande parte da humanidade. Ninguém sairia a ganhar, mesmo países não bombardeados sofreriam com cataclismos, como chuvas radioativas, inverno nuclear, enfim. Dizem os especialistas nessa matéria, não é? Portanto, não é realista pensar-se que alguém sairia a ganhar com uma guerra nuclear entre NATO e Rússia. Mesmo o bombardeamento da Ucrânia com armas nucleares é algo que o Putin só não fez, porque não faz sentido nenhum, já que certamente que ele se lembra, e outras pessoas se lembram, quando houve uma explosão na central de Chernobyl, a contaminação também afetou a Rússia, também afetou a Bielorrússia. Agora ainda há forças armadas russas dentro da Ucrânia, e é aquilo que o Putin deseja, e o grupo com ele está no poder, é dominarem toda a Ucrânia, e não uma Ucrânia, e não querem uma Ucrânia contaminada, não é? Por alguma arma ou armas nucleares, para além de que aquilo vai contra todas as propagandas que fizeram, de que o povo russo e o povo ucraniano são o mesmo povo, e que a guerra seria feita para proteger os falantes da Rússia. Outras conversas lá que fazem parte da propaganda de Putin, da propaganda russa. E a Rússia perderia ainda o apoio que recebe de países como a China e a Índia. A Índia, enfim, não é claro que queira apoiar, mas quer tirar partido, poder comprar combustíveis fósseis mais baixos, poder fazer importações a preços mais baixos. Portanto, beneficia de que as sanções à Rússia levaram outros países a não comprar certos produtos à Rússia, o que depois leva a Rússia a vender esses produtos à Índia a preços mais baixos.
e ainda tira partido, mas ao tirar partido, acaba por ajudar a Rússia a continuar a ter meios para continuar com a guerra. Mas, portanto, a guerra nuclear não é tão provável como o Putin quer que nós pensemos, porque o Putin, e todos sabemos que ninguém sai a ganhar com uma guerra nuclear, e mesmo o bombardear com armas nucleares a Ucrânia, quando o Putin deseja conquistar a Ucrânia, não faz qualquer sentido. Mas eu vou mostrar aqui imagens do próprio Putin. É verdade que pessoas como o Major-General Agostinho Costa, pessoas propagandistas da Rússia, dizem que não, que a Rússia não quer conquistar a Ucrânia, assim como diziam também antes da Rússia ter iniciado em 2022 o ataque em larga escala, quando tinha colocado muitos militares ao pé da fronteira com a Ucrânia, e Putin dizia que era só um exercício. Putin disse que a Rússia não atacaria a Ucrânia porque a Rússia é um país pacífico, não é um país agressor. E então muitos dos propagandistas da Rússia que existem no Ocidente, como o Major-General Agostinho Costa, conhecido até por muitos portugueses como o General Agostinhov, pois essas pessoas diziam: não, a Rússia não vai nada atacar, não vai, de maneira nenhuma a Rússia irá atacar a Ucrânia, e atacou, e levou colunas militares até ao pé de Kiev, que foram derrotadas, por isso não conquistaram Kiev. Mas agora os apoiantes da Rússia dizem: não era para conquistar Kiev, foram lá, mas não era para conquistar. O certo é que a guerra nuclear não é tão provável como o Putin e lá o grupo que manda na Rússia deseja que nós pensemos. No entanto, é claro que haver esta tensão entre países fez aumentar o risco de armas nucleares. Portanto, é verdade que este tema que foi abordado no programa de Filomena Cautela é um tema muito importante, é um dos mais importantes dos dias de hoje. É aquele tema, este tema tão importante, o Major-General Agostinho Costa chamou-lhe de Terceira Guerra Mundial, e a Filomena Cautela chamou-lhe de concurso de pilinhas, numa tentativa de ser leve, engraçada e de transmitir à audiência a ideia de que o que há hoje é um confronto de egos entre uma série de personalidades de que mostrou fotografias. E logo a primeira fotografia, a primeira pessoa de quem a Filomena falou foi do Joe Biden, que assim foi colocado no mesmo saco com personalidades muito sinistras como Vladimir Putin, o Kim Jong-un da Coreia do Norte, o Ayatollah do Irão. Ora, penso que e a Filomena ainda começou precisamente por falar de Joe Biden, lançar a pergunta: será que autorizando o uso de mísseis de longo alcance que se termina uma guerra? Ora, não respondeu, mas era claro, perante aquelas figuras que apareciam ao lado de Biden e a forma como tudo foi dito, era claro que a Filomena queria que a mensagem que quis passar para a população portuguesa é que não, que assim não se acaba com uma guerra, e que, portanto, que esta guerra era a responsabilidade de Joe Biden, ou pelo menos também de Joe Biden, e foi até Joe Biden o primeiro a ser referido. E depois falou do Putin como tendo reagido, quando isso é completamente injusto. Quer dizer, Putin é que anda há muitos anos a tentar dominar a Ucrânia, começou por
por uma forma que não era militar. O Putin vem do KGB, Putin vem do KGB, vem de serviços de informação, não da área militar, e a sua forma preferida até de influenciar os rumos que seguem os países, que seguem o mundo, é através de manobras de bastidores, e assim Putin alimentou partidos pró-russos na Ucrânia. Acabou por haver um presidente eleito na Ucrânia proveniente de um partido pró-russo. Quando esse presidente caiu em desgraça e foi deposto pelos deputados eleitos no Parlamento, incluindo deputados do seu próprio partido, que entenderam que ele deveria ser deposto, e foi deposto democraticamente pelos deputados no Parlamento, e depois houve eleições e foi eleito um presidente que cumpriu o seu mandato. No fim do seu mandato houve novamente eleições. Esse presidente perdeu eleições para o atual presidente Zelensky. Ora, isso era algo que nunca podia acontecer na Rússia, não é? Na Rússia, pessoas que desde já que sejam muito críticas do Putin não aparecem nos órgãos de comunicação social, não podem ganhar popularidade, mas ainda se alguém consegue de alguma maneira, com redes sociais, seja o que for, se consegue ganhar popularidade, isso dirige críticas fortes a Putin, pois é preso, assassinado, tem que fugir da Rússia, e mesmo fora da Rússia. A Rússia já, durante o regime de Putin, já assassinou uma série de pessoas fora da Rússia. Portanto, as pessoas, quem dirige, os russos que dirigem críticas fortes ao Putin, estão em risco mesmo que fujam da Rússia. Mas portanto, na Rússia não era possível alguém derrotar o Putin em eleições, mas na Ucrânia, tanto houve eleições realmente democráticas, com possibilidade de haver oposição que apresente as suas ideias e que vá a votos e que tenha possibilidades de ganhar. Tanto isso aconteceu que Zelensky venceu um presidente em exercício, concorreu contra um presidente em exercício e venceu. Portanto, ao contrário do que diz Putin, pois a Ucrânia tem tido uma evolução democrática, com deputados e presidentes eleitos democraticamente, que é mais do que se pode dizer da Rússia, em que há eleições, mas em que não há hipótese da oposição se apresentar à população através da comunicação social e de dirigir críticas que sejam grandes ao Putin, só pequenas. Só é aceito um nível de contestação muito baixo. Mas na Ucrânia realmente houve eleições e presidentes eleitos, mas o Putin percebeu, quando um presidente vindo do partido pró-Rússia foi deposto, que não ia conseguir rapidamente que outro presidente, que outra pessoa vinda de um partido pró-Rússia fosse eleita. Portanto, o Putin pensava que a Ucrânia já estava encaminhada, já estava no bolso, já estava encaminhada no sentido de entrar na Federação Russa, com a posição de um presidente vindo do partido pró-russo. Putin percebeu que isso não iria acontecer durante uma série de anos e resolveu mudar de estratégia e decidiu invadir a Crimeia, lançar a guerra no Donbass, primeiro não o assumindo, primeiro dizendo que eram tudo ações dos próprios ucranianos, que quando estava o regime, que eram pró-russos,
mas depois foi a assumir, e veja essas palavras de Владимир Путин. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Ora, a Rússia e o seu líder máximo, o Putin, mas atenção que há pessoas que pensam que o problema na Rússia é só Putin, mas não é só Putin. Não é só Putin que tem uma visão nacionalista da Rússia, que admira um passado em que a Rússia se tornou o maior país do mundo através de guerras, através de conquistas, através de ataques aos seus vizinhos e de conquistas de territórios aos seus vizinhos. Não é só o Putin que não aceita que tenha havido países que a Rússia conquistou, que integrou na União Soviética e que depois se tornaram independentes. Portanto, até é possível que um dia destes Putin, que adoeça, enfim, tenha um acidente, que morra, ou que fique doente, que deixe de poder governar, e que o grupo que com ele está no poder, que arranjem outro o líder que defenda aproximadamente o mesmo. Portanto, não, o problema não é só Putin, mas certamente que foi o Putin quem ordenou que militares russos entrassem na Ucrânia em 2014. Primeiro, o Putin ainda disse que os militares russos que lá estavam, que era só militares que estavam de férias e que tinham resolvido ajudar os ucranianos por sua conta, não era? Mas depois admitiu que não, que tinham sido a Rússia a travar ou a impedir os militares ucranianos defenderem a Crimeia, porque realmente os militares ucranianos não conseguiram defender essa região. Já no Donbass, a Rússia em 2014 conquistou apenas uma pequena parte, mas depois foi ameaçada pelo Ocidente. Portanto, o Ocidente não tomou iniciativa, o Ocidente reagiu. Foi ameaçado pelo Ocidente com sanções muito fortes, e então o Putin manteve a guerra com o nível de intensidade baixa até 2022. Só em 2022 acreditou que a Rússia já tinha um fundo que lhe permitia aguentar vários anos de sanções fortes do Ocidente. Também já estava preparada noutras áreas, tinha uma reserva maior de sangue para os hospitais, tinha armas, tinha as munições, e aí o Putin juntou uma força militar grande e aí já assumidamente lançou a guerra em larga escala para rapidamente tomar a Ucrânia, dominar Kiev primeiro e depois a Ucrânia em poucos dias. Veja-se o que dizem propagandistas do regime e até o presidente da Bielorrússia. Победим за 2 дня. Чего ее побеждать-то? Киев будет взят так быстро? 1,5-3 дня. 2 дня, потом падение города. Бровь поднимем, и Украина поймет все. Возьмем Киев. Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится, Володя, максимум 3-4 дня. Там некому будет против нас воевать. Приказ министра обороны Шойгу: 6 утра подъем, 7 утра утренний туалет, 8 завтрак, 9:00 нападение на Украину, 12:00 обед, 13:00 взятие Киева, 18 концерт Газманова, 21:00 салют. Единственное, чего не хватает, это даты, Евгений Петрович, а в остальном, мне кажется, недалеки. Ora, hoje em dia os propagandistas da Rússia negam até que houvesse intenção da Rússia conquistar Kiev e de conquistar toda a Ucrânia. Mas é claro que havia, por isso que foram lá as colunas militares até ao pé de Kiev, e que por isso é que lá tantos veículos militares foram destruídos e russos lá morreram ao pé de Kiev. Mas veja-se também palavras do próprio Putin, quer dizer, por aquilo que ele disse, por várias vezes se percebe que queria toda a Ucrânia, mas vou aqui mostrar umas palavras particularmente curtas
e claras. Vamos ouvir. A quem tinha dúvidas, Putin reafirmou que quer controlar toda a Уcрания. Никогда не откажусь от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой. Ora, a Rússia esteve sempre a tomar a iniciativa quando não conseguiu tomar Kiev e acabou por ter que retirar do pé de Kiev e do norte da Ucrânia. Tinha as suas forças demasiadamente espalhadas pela Ucrânia para poderem ser eficazes, e teve que se concentrar numa área menor no leste e no sul da Ucrânia, e ainda o Putin teve que fazer uma mobilização que tinha prometido não fazer dentro da Rússia, mas teve que fazer uma mobilização que aumentar muito o valor que a Rússia paga aos militares que façam contrato para conseguir arranjar militares suficientes, para conseguir arranjar uma força suficientemente forte para ter hipóteses de êxito. Portanto, concentrando as ações numa área menor da Ucrânia e arranjando mais militares e levando para lá mais militares e mais armas, a Rússia conseguiu parar uma fase em que foi perdendo o território que tinha conquistado na Ucrânia e voltou a conseguir começar a conquistar, se bem que é um ritmo muito baixo, mas tem consistentemente, ao longo deste ano, tem vindo a ganhar, pouquinho a pouquinho, consistentemente território, mas com baixas tremendamente grandes. E o fundo que o Putin conseguiu juntar, graças à Rússia ser muito rica em petróleo, gás natural, alumínio, ouro, quer dizer, as exportações da Rússia são muito grandes, e o nível de vida do povo da Rússia é mais baixo que o nível de vida do povo português, isso permitiu ao Putin gastar muito dinheiro com as forças armadas, o armamento, e também reunir um fundo grande que permitiu, quando vieram as sanções fortes, que a Rússia ficasse a receber menos. Repare-se que a Gazprom, que costumava ser a empresa com mais lucros, mais impostos, pagava mais receitas, dava ao Estado russo, teve no ano passado prejuízos grandes, passou de grandes lucros para grandes prejuízos. É claro que o Putin diz não, as sanções não tiveram efeito nenhum, a Rússia superou perfeitamente as sanções. Não é verdade, as sanções fizeram reduzir significativamente as exportações da Rússia, o dinheiro que entra na Rússia reduziu-se, mas o Putin já sabia que essas sanções iriam acontecer. Já em 2014 tinha sido ameaçado com sanções fortes, e portanto avançou quando pensou que tinha já dinheiro que lhe dava para uns anos, aguentar as sanções durante uns anos. Mas não esperava é que a guerra não fosse rápida, que se pudesse prolongar, e portanto a Rússia tivesse que aumentar muito a despesa militar, e que depois as sanções se mantivessem durante mais anos. Ele esperava que aquilo fosse uma coisa rápida, ele tomava a Rússia, depois era uma realidade que ele tinha imposto, e ninguém iria libertar a Ucrânia, como se fez com o Kuwait, por exemplo, não é? Que o Iraque tomou o Kuwait e depois os Estados Unidos formaram uma coligação com muitos países da Europa, da Ásia, e essa coligação libertou o Kuwait. Ora, com a Rússia, tendo um exército convencional poderosíssimo e o maior arsenal de armas nucleares, se realmente o Putin tivesse conseguido conquistar a Ucrânia, não parece que alguém desta vez tivesse havido um conjunto de países que se juntasse para ir libertar a Ucrânia. Portanto, isso saiu mal ao Putin, a guerra prolongou-se,
e acredito que a Rússia não terá recursos para continuar com esta guerra muito mais tempo. Portanto, em certa medida, se o Trump conseguir pressionar a Ucrânia para aceitar perda de território, para aceitar que os russos continuem a dominar as áreas já conquistadas, se conseguir ajudar a que haja um desfecho agora, que o Putin possa apresentar dentro da Rússia como uma vitória, porque efetivamente conquistou território significativo, não foi toda a Ucrânia, mas foi território significativo, aí isso poderá ser um grande favor à Rússia, pois poderá dar tempo à Rússia para poder acertar mais as suas finanças internas, não precisará de fabricar mísseis e tanques a uma velocidade tão grande, poderá fazer alguma redução da despesa, mas ainda assim poderá continuar a armar-se para, dentro de algum tempo, possivelmente alguns anos, lançar mais uma iniciativa, como já tinha sido no passado a intervenção da Rússia na Geórgia, a conquista de uma parte da Geórgia, a intervenção na Ucrânia em 2014, a intervenção na Síria aí para ajudando o Assad a ficar com bases militares na Síria, algo que entretanto lhe correu mal, porque o Assad foi derrubado, e também por culpa da Rússia. Mas enfim, já é aqui uma questão, tornaria este vídeo muito maior, mas certo é que a Rússia foi dando os passos e o Ocidente foi reagindo. Não é nada verdade que Joe Biden é que tenha criado esta guerra, é um disparate completo, ou que seja culpado por ela. Quer dizer, é culpado Joe Biden e países da Europa e outros do mundo tenham ajudado a Ucrânia, no sentido em que, se não tivessem ajudado a Ucrânia, possivelmente a Rússia já teria conquistado a Ucrânia toda e a guerra teria acabado. E, portanto, os ucranianos, em vez de haver agora russos e ucranianos a morrerem na guerra, haveria só ucranianos a serem presos e torturados e assassinados. Dos russos, os russos estariam todos bem. Sabemos que em zonas que foram ocupadas e depois libertadas pelos ucranianos, zonas que foram ocupadas pelos russos e depois libertadas pelos ucranianos, houve ucranianos que foram presos, uns foram assassinados, outros foram torturados com choques elétricos, com pancada, e até na Crimeia, que a Rússia já anexou em 2014, já conquistou e anexou em 2014, houve, acho que foi no ano passado, uma rapariga que se tornou conhecida porque ganhou um concurso de beleza, mas depois de certo dia lembrou-se de cantar uma canção ucraniana e foi presa por causa disso. Portanto, se realmente a Rússia tivesse conquistado toda a Ucrânia, haveria menos mortes e feridos, especialmente do lado da Rússia. Já só os ucranianos é que estariam a sofrer, os russos não. E quem tem morrido mais, apesar de que não se fala disso, são os russos, porque ao longo da maior parte do tempo, desde começou a ofensiva em larga escala, em 2022, ao longo da maior parte do tempo tem sido a Rússia que tem tido ofensivas, tem tentado conquistar território. É sabido que quem ataca, quem põe as suas forças em movimento para atacar e para conquistar território é quem sofre mais baixas. Quem está em trincheiras e em sítios protegidos e tal
a tentar eliminar aqueles que se aproximam, pois as pessoas que estão em sítios protegidos são mais raramente atingidas. Portanto, apesar de nós vemos só tipicamente imagens da destruição na Ucrânia e de mortos na Ucrânia, e quando há notícias, a Ucrânia pode dar notícias do tipo que foram destruídos metade dos mísseis russos lançados sobre a Ucrânia num certo dia, e, por exemplo, 3/4 dos drones que a Rússia lançou sobre a Ucrânia. Portanto, torna-se claro que nem todas as armas lançadas sobre a Ucrânia foram destruídas, e algumas atingiram alvos e mataram pessoas. Mas já a Rússia sistematicamente diz que todos os drones ucranianos lançados sobre a Rússia foram abatidos, e todos os mísseis foram abatidos. Às vezes eles acabam por ter que dar as notícias de forma muito singular, porque dizem, por exemplo, houve um drone que foi abatido, mas ainda houve estilhaços do drone que atingiram, por exemplo, uma refinaria e pegaram fogo, e depois a refinaria está a arder, mas o drone não acertou, não, porque eles abateram o drone. Outras vezes dizem que abateram o drone, não o míssil, mas que algum russo com um cigarro fumou num sítio errado e causou um fogo, e é por isso que um determinado navio está a arder, uma refinaria, ou um depósito de combustíveis. Portanto, de acordo com as notícias russas, tudo o que entra na Rússia é tudo abatido. E, curiosamente, a nossa informação, a nossa comunicação social parece que aceita isso, porque dizem-nos isso como se fosse uma verdade absoluta, lá porque os russos disseram, então eles também dizem isso. E depois realmente só nos falam dos alvos atingidos e dos mortos na Ucrânia, mas tem morrido muito mais russos, porque os russos é que estão a invadir, os russos é que têm conquistado território, e para cada quilómetro que têm conquistado tem tido muitos mortos. Agora, o objetivo é aquilo que move o Putin e o grupo que com ele está no poder na Rússia, não é só uma parte da Ucrânia, ou mesmo não é só a Ucrânia. Eles admiram os líderes do passado que levaram a Rússia a ser o maior país do mundo. E como é que conseguiram fazer isso? Com guerras e conquistas de território. E não aceitam que com o fim da União Soviética uma série de países se tenham tornado independentes da Rússia. Não é só a Ucrânia, porque é que outros países vizinhos da Rússia, muito próximos da Rússia, têm ajudado a Ucrânia? Países como a Polónia, a Estónia, Letónia, Lituânia, a Finlândia. Porque é que esses países têm ajudado e têm alertado para o perigo constituído para a segurança na Europa, a Rússia? Porque eles sabem muito bem que se a Rússia tiver aqui uma vitória na Ucrânia, eles podem estar a seguir na lista. Uma vez conquistada a Ucrânia, o que é que mais é que o Putin ou outros líderes que se sigam vão conquistar? Como é que o Putin ou outros líderes vão continuar a apresentar-se ao povo russo como sendo muito bons por serem líderes conquistadores? É que a Rússia não tem uma história de grandes líderes democráticos, ou de heróis que tenham lutado pela democracia. Quem eles veem como heróis são líderes que conquistaram territórios. É essa a realidade da Rússia. Eles tiveram um período de transição para a democracia nos anos 90 do século passado, mas esse foi um período muito duro na Rússia, em que os combustíveis fósseis estavam baixos,
havia falta de recursos. A transição do marxismo para o capitalismo é um tipo de transição muito difícil de ser feita. A população não estava já preparada para ter iniciativas e criar empresas, gerir empresas e trabalhar em empresas em concorrência. Esse não é um período lembrado como um período bom pela população russa. Portanto, muitos russos pensam que o que funciona na Rússia é um líder duro e conquistador, que mantém aquilo com a mão de ferro e que dá no resto do mundo, conseguindo conquistar territórios mesmo contra a vontade do resto do mundo. Portanto, não é só o Putin, o problema não é só o Putin, há uma história da Rússia constituída por guerras e conquistas que continua a estar no imaginário de muitos russos, continuam a ver aquilo como sendo o bom caminho. Portanto, se a guerra na Ucrânia acabar rapidamente, mas de uma forma que permita ao Putin e ao grupo com ele manda na Rússia apresentar aquilo ao povo russo como uma vitória, isso poderá significar não que se atingiu a paz, mas sim que se deu a oportunidade à Rússia de resolver os problemas financeiros que estão a aumentar, porque o Putin tinha preparado a Rússia para uns anos de sanções, mas não esperava que houvesse um grande aumento da despesa militar, esperava que a guerra fosse rapidamente conquistasse a Ucrânia. Portanto, o facto de ele agora estar a gastar muito mais dinheiro do que estava à espera, e também as sanções, em alguns aspectos, foram mais longe do que o Putin esperava, e, portanto, a continuar a guerra, a Rússia vai ter problemas muito grandes. Chegará um momento em que ou não conseguirá pagar a guerra, ou não conseguirá pagar pensões, ou os salários, ou não será possível continuar a pagar tudo o que está a pagar. Mas se a guerra parar, pode haver uma hipótese de Putin ainda conseguir acertar lá as finanças, de ir armando a Rússia de forma mais lenta, talvez não fabricando tanto como está a fabricar agora, mas voltando a encher os arsenais, em vez dos arsenais estarem a ficar vazios, que é outro problema que a Rússia tem. Tem usado muitas armas e munições que vinham do tempo da União Soviética, mas essas armas e munições não são infinitas, quer dizer, e, portanto, o Putin tem feito um grande esforço neste ano, tem aumentado, aumentou os soldados, as munições, o fabrico, e tem feito um esforço para ver se conquista aqueles territórios que já declarou que pertencem à Rússia, para ver se depois é possível parar-se a guerra assim, com a Rússia já com aqueles territórios que se aceita que sejam russos. Se apresentar ao povo russo isso como uma vitória, se o conseguir, e se depois tiver uns anos para se rearmar, então depois pode avançar com mais uma terceira ofensiva sobre a Ucrânia e conquistar ou toda a Ucrânia, ou mais uma parte numa terceira ofensiva. Ou pode decidir começar por atacar os países mais pequenos. E repare-se que na Rússia, quando tem havido sucessos da Ucrânia, que não possam ser escondidos, que eles tenham que admitir, pois eles apresentam aquilo como sucessos da NATO, dizem que é porque é a NATO que é responsável por tudo e que é culpada por tudo, dizem que é. O que também quer dizer que, se eles saírem vitoriosos nesta guerra, a ideia que vai ficar na cabeça de muitos russos é que os russos venceram a NATO. E, portanto, se venceram a NATO ali, porque é que não vencer também na Estónia, ou na Letónia, ou na Lituânia, que até são países muito mais pequeninos e, do ponto de vista militar, particularmente a Estónia e a Letónia, do ponto de vista militar, são muito mais fáceis de conquistar do que a Ucrânia. Portanto,
Se eles ficarem com esta ideia de que venceram a guerra e venceram a NATO, porque é que não hão depois de continuar? O modelo de liderança do Putin não é novo, e é uma coisa que é um tipo de liderança que tem consequências desastrosas para o mundo, mas que funciona, porque já certamente que houve outros líderes na Rússia, e não só na Rússia, noutros países do mundo, que não trouxeram bom nível de vida às populações, que governaram com mão de ferro, que não deram liberdade, que governaram de forma discricionária, mas que se tornaram conhecidos e admirados porque conquistaram territórios. Certamente que houve líderes na Rússia e noutros países que ficaram na história porque conquistaram territórios e que ganharam assim o respeito dos seus povos. Certamente que o Putin, quer dizer, apesar da Rússia ser riquíssima em petróleo, gás natural, em alumínio, em ouro, quer dizer, há produtos, eles tiram-nos debaixo do sol, vendem-nos e entram milhares de milhões na Rússia, milhares de milhões de euros e de dólares e tudo. Ainda assim o nível de vida na Rússia é inferior ao nível de vida em Portugal. Portanto, certamente, se for por aí, o Putin não vai ser lembrado como um grande líder, não vai. E agora, com a queda das vendas de combustíveis fósseis para a Europa, certamente que na história económica e financeira, isto vai ser visto como uma machadada que o Putin deu na Rússia, e também do ponto de vista militar, quer dizer, por causa deste caminho que a Rússia seguiu, entraram para a NATO a Finlândia, a Suécia, os dois vizinhos da Rússia, e o enfraquecimento da Rússia e depois também o enfraquecimento do Irão e do Hezbollah com a guerra que a Rússia instigou, que o Putin instigou na faixa de Gaza, que depois se estendeu. Daí houve um enfraquecimento de Rússia, Irão e Hezbollah que tornaram possível que opositores do Assad derrubassem o Assad e que a Rússia perdesse também portos no Mediterrâneo. Portanto, por vários pontos de vista, o Putin não está a ficar bem na história. Portanto, como é que ele vai conseguir ficar bem na história? Precisa de conquistar territórios, e é muito duvidoso que aquilo que ele já conquistou na Ucrânia chegue. Note-se ainda que Putin não vai viver para sempre, não é? É um ser humano como os outros, e há certamente outros russos que desejam vir a seguir ao Putin e seguir pelo mesmo caminho. Desejam continuar a ser líderes totalitários que mandem discricionariamente, e que sejam admirados por conquistar territórios. E quando há guerras, os líderes podem mandar prender quem os critica, ou os líderes, ou as pessoas das suas equipas, não é? Podem prender os críticos, alegando que eles estão a ser antipatriotas e estão a prejudicar as ações das Forças Armadas. Portanto, já não seriam supostamente presos políticos, já seriam presos antipatrióticos que estariam a prejudicar as Forças Armadas. Portanto, a existência de uma guerra ajuda o líder autoritário, o ditador, a calar todos os críticos e toda a oposição. E se conquista territórios, consegue com isso receber algum reconhecimento por uma parte da população
fica impressionado, aí afinal, e reparem, algo que certamente que os propagandistas da Rússia, os defensores da Rússia, se por acaso ouvissem, eu só verem que isto que eu estou a dizer, me chamarão cobras e lagartos, e me irão acusar, provavelmente escreverão textos aqui abaixo, acusar-me de tudo e mais alguma coisa, mas podemos ouvir palavras do Putin a comparar-se a Pedro Grande e à guerra que o Pedro Grande fez para conquistar o território em que depois foi criada São Petersburgo, a cidade onde nasceu Putin. Podemos ouvir o próprio Putin a comparar-se com Pedro Grande. Vamos ouvir. Sorridente e aparentemente descontraído, Vladimir Putin conversou demoradamente com jovens empreendedores a poucos dias de se realizar o maior Fórum Económico Internacional da Rússia, na cidade de São Petersburgo, e não desperdiçou a oportunidade de se comparar ao czar Pedro Grande, agora que celebram 350 anos do seu aniversário. Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. A identificação com um dos grandes heróis da Rússia serviu a Putin para justificar a invasão militar da Ucrânia. Он когда заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. То же самое и в западном направлении. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появились тут? Возвращал и укреплял. Portanto, desculpem que falei bastante neste segmento, mas penso que sobre uma matéria importantíssima no mundo de hoje, quer dizer, não é o Biden não provocou esta guerra, não tem culpa nenhuma desta guerra que está a acontecer na Ucrânia, nem de que depois tenha surgido guerra em Gaza, nem que se tenha estendido depois ao Líbano, tenha havido trocas de bombardeamentos com o Irão. E não é o Putin que está a reagir, o Biden é que está a reagir, às vezes pouco e às vezes tarde. É verdade que se ninguém ajudasse a Ucrânia, a guerra poderia ter acabado ali na Ucrânia. Portanto, os líderes na Rússia podiam ter feito um visto, não é? Este já está, podiam começar a pensar nos próximos objetivos. Para termos verdadeira paz, isso não se vai conseguir com uma vitória da Rússia. Não é mais uma vitória da Rússia, como a Rússia teve na Geórgia, como teve na Síria, como teve quando atacou a Ucrânia em 2014. Quer dizer, se tiver mais uma vitória aqui, isto não nos traz a paz. Como as vitórias que a Rússia teve antes não trouxeram a paz. O que traz é mais confiança à Rússia, pode fazer isto e sair a vencer. E no caso da Ucrânia não é só mais confiança, é muito mais confiança, mais território, mais pessoas, mais armamentos, mais fábricas e ainda a convicção de que ganhou uma guerra à NATO. Portanto, se a Rússia puder apresentar o resultado desta guerra como uma vitória, a Rússia, quer dizer, se o Putin, que é um grande propagandista, é algo é um elogio que os propagandistas que temos cá da Rússia não fazem, mas que é verdade. O Putin segue um estilo de propaganda que a mim deixa com os cabelos em pé, não é? Porque para ele diz a cada momento aquilo que ele acha que naquele momento funciona, mesmo que seja completamente diferente do que ele disse há uns tempos antes. Portanto, não tem qualquer preocupação com a verdade e nem sequer com uma coerência ao longo do tempo. Com toda a facilidade diz algo hoje que foi o contrário do que disse no ano passado, do que disse antes, como por exemplo quando admitiu que foram
foram os militares russos que impediram os ucranianos de defender a Crimeia, quando antes tinha dito que não, que foi uma sublevação do povo da Crimeia e que se houve militares russos envolvidos eram só militares que estavam de férias, não foi por iniciativa da Rússia. Quer dizer, ele disse isso porque num determinado momento achou que era o que resultava melhor, que dava tinha um melhor efeito para a Rússia. No outro momento já achava que assumir que tinha havido ali uma conquista militar com sucesso que era melhor para a Rússia, então assumiu. Portanto, o que o Putin diz, ele não se preocupa nada com a verdade, nem com a coerência. Pode dizer uma coisa hoje e o contrário passado um tempo. Mas a verdade é que funciona. O que se verifica é que há muitas pessoas aí pelo mundo acreditem nele e que reproduzam a sua propaganda. E de qualquer maneira, voltando ao programa da Filomena Cautela, acho que é uma tremenda injustiça e desinformação apresentar as coisas como sendo o Biden culpado pela guerra e estando o Putin a reagir. O Putin vem dando passos e mais passos que inclusivamente, quando a guerra começou a não lhe correr bem, foi buscar armamentos ao Irão. Acabou o Irão por estar envolvido também através principalmente dos drones que forneceu à Rússia. Mais recentemente o Putin foi buscar munições e mísseis à Coreia do Norte e por fim até militares. Portanto, de acordo com os propagandistas russos, a Rússia tem tudo, não há hipótese nenhuma de não ganhar e tal. A Ucrânia não tem hipótese nenhuma e a Rússia teve êxito em tudo o que fez e tem êxito em tudo o que faz e tem todos os meios para ter todo isso, mas tem todos os meios, porque é que precisa de armamentos vindos do Irão e de armamentos vindos da Coreia do Norte e de militares vindos da Coreia do Norte? Mas o Putin é que tem ido buscar tudo e mais alguma coisa que esteja à disposição para conseguir, já não é conquistar a Ucrânia toda, mas pelo menos uma parte que lhe permita sair, não perder a face, que permita apresentar no fim ao povo russo o esforço feito de guerra como uma vitória. E para isso tem recorrido a tudo o que está à sua mão, as armas mais modernas e avançadas, as mais antigas, que vêm do tempo da União Soviética, mas que ainda estavam armazenadas, as armas russas, e quando só as russas não chegaram, até as do Irão e até as da Coreia do Norte. Portanto, o Putin tem dado todos os passos que façam sentido. Realmente, armas nucleares, não usou armas nucleares, porque não faria sentido, não seria bom para a Rússia. Agora, aquilo que ele tem disponível e que pode ajudar a que tenha a conquiste pelo menos aquelas regiões que já declarou que fazem parte da Rússia, isso o Putin tem usado tudo, a Rússia tem usado tudo. O Putin dá sempre a entender que não, que tem lá muito mais e que se o Ocidente fizer não sei o quê, então é que ele vai escalar, mas o Ocidente faça ou não faça, sempre que ele tem armas novas, usa-as. Se o Ocidente tiver tomado qualquer decisão, ele então diz: estou a usar estas armas novas porque o Ocidente vê não sei o quê, então eu estou a reagir. Mas é falso. Se a guerra tivesse corrido bem, ele não teria precisado de ir buscar armas tão antigas como foi buscar, não precisaria de ter acelerado o desenvolvimento de armas novas, não precisaria de ter ido buscar armas do Irão ou da Coreia do Norte. Ele foi buscar isso tudo porque ele precisou, porque as coisas não estavam a correr no terreno. Ele já deu o Putin já deu uma série de prazos às Forças Armadas russas para conquistarem todo o território que ele declarou já que pertence à Rússia. Portanto, as regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson,
ele deu uma série de prazos e esses prazos chegaram e passaram e as Forças Armadas russas não conquistaram aquilo que o Putin já declarou há muito que pertence à Rússia, e também já deu prazos às Forças Armadas para expulsarem da zona russa de Kursk, uma zona onde os ucranianos conquistaram algum território dentro da Rússia. Putin também já deu prazos para que as Forças Armadas expulsassem os ucranianos. Esses prazos vieram e passaram e não foi conseguido. É por isso que a Rússia tem usado tudo aquilo que pode. Se por acaso o Ocidente faz qualquer coisa, então diz: nós estamos a utilizar mais esta arma ou mais esta iniciativa por causa de que estamos a reagir ao Ocidente. Mas isso é propaganda que já sabemos que o Putin isso é uma grande parte do trabalho dele, mesmo internamente nós vemos que ele a todo momento prepara reuniões com pessoas importantes na administração pública, no governo, das Forças Armadas, ou com os supostos membros da população, representantes deste ou daquele grupo da população, e a todo momento aparece na televisão em reuniões, muitas vezes lá no Kremlin, naquelas salas, há uma que ele gosta particularmente, que tem umas portas douradas enormes, gosta que as câmaras comecem a filmar antes dele entrar, e depois vê-se as portas a abrir, ele a passar, os soldados a apresentar a arma e tal. Uma parte do trabalho dele é fazer propaganda para convencer o povo russo, que está a fazer coisas maravilhosas. Mesmo sendo a Rússia um país riquíssimo, que estão para lá milhares de milhões só graças a petróleo e gás natural e tudo, no caso de gasodutos, por exemplo, há gás que simplesmente flui da Rússia para a Europa. Graças a isso entram milhares de milhões na Rússia. Ainda assim, o nível de vida do povo russo é inferior ao nível de vida em Portugal, que não temos um único posto de petróleo ou de gás natural. Mas o Putin, na propaganda, a convencer o povo russo, está a fazer maravilhas, é uma parte grande, é assim que ele usa uma parte muito significativa do seu tempo a fazer propaganda. Agora, no Ocidente, devemos ter consciência disso. É bom que isto seja dito às pessoas e não que disse a Filomena Cautela, que afinal a culpa é do Biden. Portanto, voltando ao princípio do programa da Filomena, do lado daquele assunto, daquele tema no programa da Filomena Cautela, o Major-General Agostinho Costa, também conhecido como General Agostinhov, acha que está em curso a Terceira Guerra Mundial. Ora, eu lembro que a primeira causou entre civis e militares entre 15 e 20 milhões de mortos. A segunda, entre civis e militares, entre 50 e 56 milhões de mortos, e ainda causou mais 19 a 28 milhões de mortos entre pessoas que morreram por causa de doenças e de fome, de falta de alimentação, como que resultaram da guerra. Agora existem guerras no mundo, nós vemos nos noticiários imagens que nos impressionam, horrorosas, certo? É verdade, mas que não estão neste nível, felizmente não estão neste nível quer dizer, o nível de desastre e de horror não é comparável ao da Primeira Guerra Mundial e da Segunda. A história da humanidade é cheia de guerras. Houve imensas guerras ao longo da história da humanidade, mas os historiadores e as pessoas em geral distinguem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e chamam-lhe geralmente a Primeira Grande Guerra Mundial, Segunda Grande Guerra Mundial, porque realmente o nível do horror, de mortes e destruição ultrapassou muito
tudo o que tinha acontecido até ali e tudo o que aconteceu depois, inclusivamente o que está a acontecer agora. Nos impressiona, é horrível, era melhor que não acontecesse, claro, mas não está ao nível, felizmente não está ao nível do que aconteceu na Primeira Grande Guerra Mundial ou na Segunda. Portanto, eu penso que a realidade agora é comparável sim ao do tempo da Guerra Fria, em que também existiram guerras com tiros, bombardeamentos, mortos e feridos, em que houve no tempo da Guerra Fria, no século passado, um confronto em que estava de um lado países, chamemos-los comunistas ou marxistas, e do outro lado países não marxistas ou capitalistas. O lado comunista, marxista, era liderado pela União Soviética, e o lado não comunista, o lado capitalista, era liderado pelos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América e a NATO, quer dizer, quando se criou a NATO, a NATO nunca atacou qualquer país da União Soviética, nunca houve um confronto direto entre a NATO e a União Soviética, mas efetivamente a Rússia tinha conquistado vários países na Europa de Leste onde implantou o comunismo à força e que integrou na União Soviética, e depois esse processo não continuou, porque isoladamente a Rússia poderia continuar a conquistar este país, depois aquele, depois o outro país, depois o outro. Mas quando uma série de países resolveram criar uma aliança e dizer se ataca um, todos os outros têm que ajudar aquele, aí deixou de haver essa progressão. Portanto, a NATO não venceu a União Soviética no sentido de ter tido alguma guerra. Nunca houve realmente uma guerra direta entre a NATO e a União Soviética, mas travou aquele avanço da União Soviética, o que criou uma grande frustração para comunistas, para marxistas, pelo mundo fora, e criou um grande ódio contra a NATO que persiste até hoje. E depois houve ainda a ideia de que o Ocidente saiu a ganhar e a União Soviética perdeu. Realmente a União Soviética desapareceu e a NATO cá continua e países da NATO continuam a prosperar. No entanto, a União Soviética, enquanto existiu, não perdeu, e foi conseguindo espalhar o comunismo no mundo, apoiando partidos comunistas pelo mundo fora, de forma que eles pudessem ganhar mais força, e que a certo momento pudessem mesmo fazer revoluções e conquistar o poder. O que aconteceu foi que chegou a um certo ponto em que mesmo entre os comunistas na União Soviética eles começaram a duvidar de que aquele sistema funcionasse, que aquilo fosse bom sequer para eles. Começaram a achar que mesmo para eles aquilo não era bom. Quer dizer, eles estavam a fazer propaganda, a convencer o mundo todo que aquilo era uma maravilha, que lá havia um oásis, que todo o mundo devia adotar aquele sistema, mas afinal eles mesmos estavam cada vez mais fartos e a achar que aquele sistema não funcionava. Nomeadamente o último presidente da União Soviética, o Gorbachev, disse em entrevistas que algo que o chocou foi haver falta de cereais e falta de pão. Porque é que ao fim de décadas e décadas de comunismo havia ali falta de cereais e falta de pão. Ora, efetivamente, depois de Rússia e Ucrânia voltarem ao capitalismo, tanto a Rússia como a Ucrânia, que também pertencia à União Soviética, cada um desses países voltaram a ser os maiores produtores mundiais de cereais, os maiores exportadores mundiais de cereais. Cada um desses países produz muito mais do que precisa, exporta imenso, são dos maiores exportadores mundiais de cereais. Como é que era possível que enquanto existia a União Soviética que houvesse falta de cereais e falta de pão? Portanto, o próprio presidente, o último presidente da União Soviética, ficou chocado por isso e, quer dizer, começou a ser impossível mesmo para os líderes comunistas deixarem perceber que aquele sistema não estava a funcionar bem, que estavam a defender alguma coisa que realmente nem para eles, nem num país rico em petróleo, gás natural e ouro e alumínio, nem ali aquilo funcionava bem. E então eles dissolveram a União Soviética. Portanto, eles é que dissolveram a União Soviética.
A NATO não atacou, não venceu militarmente a União Soviética, apenas travou o avanço, porque a NATO é uma aliança defensiva. Mas, entretanto, entre uma parte da população russa, e compreende-se particularmente aquelas pessoas ligadas a forças de segurança, desde áreas militares até aos serviços de informação, e repare-se que o Putin pertencia, o KGB esteve a trabalhar na Alemanha de Leste, e certamente que ficou traumatizado com o fim da Alemanha de Leste, que o KGB na Alemanha de Leste era suposto defender de quaisquer ameaças e evitar quaisquer ameaças que crescessem, que pudessem pôr em causa a Alemanha de Leste, e afinal a Alemanha de Leste desapareceu. O KGB não soube o que fazer na Alemanha de Leste, pediu informações para a Rússia e não recebeu informações sobre o que é que devia fazer, e desapareceu o regime da Alemanha de Leste. Foi a Alemanha Ocidental, o regime da Alemanha Ocidental, com responsável para a Alemanha toda, foi a reunificação da Alemanha. Ora, a reunificação da Alemanha, que é visto como algo positivo no mundo ocidental, pois para o Putin aquilo foi traumático, foi um trauma, porque lá o KGB falhou na sua função de defender o regime da Alemanha de Leste. Ora, incrivelmente, o Putin e muitas outras pessoas na União Soviética acabaram por ficar muito mal impressionadas com o comunismo, e acabaram de andar para um lado, aliás, para um lado completamente diferente. Se olharmos as últimas eleições na Alemanha, houve um Estado em que ganhou um partido de extrema-direita, a AfD, a primeira vez desde que o Hitler, desde o regime de Hitler, que a extrema-direita ganha num Estado alemão. E onde é que foi? Foi na Alemanha de Leste, que teve durante lá décadas o comunismo. Curiosamente, há zonas da União Soviética onde muitas pessoas passaram da extrema-esquerda para a extrema-direita, ou, pela minha perspectiva, não é da extrema-esquerda para a extrema-direita. E certamente que o Putin ou pertence à extrema-direita ou está muito próximo da extrema-direita, portanto está-se muito bem com a Marine Le Pen. A linha do Kremlin é favorecer Marine Le Pen. Em 2017, durante a campanha para as eleições presidenciais, Putin recebe-a em frente às câmaras. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé cette entrevue. Vous le savez, je plaide depuis longtemps pour que la France et la Russie reprennent des relations. Oficialmente era a primeira vez que se encontravam. Na verdade, já se tinham visto 2 vezes em segredo. Com o Viktor Orban, até com o Trump. O Putin dá-se bem com figuras da extrema-direita, porque ele está, o da extrema-direita está lá mesmo ao pé, e portanto ele tem apoiado, houve empréstimos da Rússia a Marine Le Pen e ao pai, campanha feita pela Rússia, não é, a favor de Marine Le Pen e também do Brexit, da saída da Grã-Bretanha da União Europeia, e campanha espalhada pelas redes sociais de forma a parecer que são as pessoas de França ou da Grã-Bretanha que têm aquelas opiniões. Portanto, não se trata propriamente do Putin vir dizer qualquer coisa, não, trata-se de eles terem lá, o Putin esteve na Rússia, há algum departamento militar, não sei se contrata serviço ou como é que faz isso exatamente, mas sei que tem lá pessoas que conseguem fazer propaganda em línguas estrangeiras e compreendem as culturas de outros países e conseguem fazer vídeos e textos e
imagens que podem tornar populares em redes sociais, depois criam contas falsas nas redes sociais, que parece que são das pessoas dos próprios países, e vão espalhando aquilo, e criam também sites, fazem propaganda através das redes sociais de sites, e depois podem colocar mais a propaganda no sentido que eles querem em sites, e assim conseguem influenciar eleições no Ocidente. E portanto eles, para o Putin, e não só para o Putin, atenção, não é só o Putin, para o Putin, e para uma série de pessoas na Rússia e noutros países, nós no Ocidente temos a mania da liberdade, da democracia, dos direitos humanos. Somos burros, somos tansos, e eles é que são espertos. Eles podem criar-nos problemas interferindo nas nossas eleições, promovendo líderes que lancem o caos ou que dividam o Ocidente, como aconteceu com a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Eles podem interferir nas nossas eleições e ajudar que se criem divisões e caos no Ocidente, e nós não conseguimos interferir lá quem manda são aquelas pessoas e pronto, e ninguém de fora lá manda. Portanto, eles acham que eles são mais espertos, que eles são superiores a nós, e que por isso podem, quando continuam, conseguir que a NATO, a União Europeia, que se dividam, que enfraqueçam, que fiquem mais fracas, de forma a no futuro terem mais sucesso do que estão a conseguir, mais sucesso do que estão a conseguir ter na Ucrânia. E note-se que o Putin, até a sua forma preferida de intervenção, até não é militar, é mesmo com manobras de bastidores, criar partidos pró-Rússia lá nos países perto da Rússia, ou criar partidos, ou ajudar líderes e partidos no Ocidente que possam criar divisões e conflitos e caos, nomeadamente partidos que estão nos extremos, de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Tipicamente que já são contra, ou que é fácil que se tornem contra a NATO, a União Europeia, e vejamos o que diz, por exemplo, Marine Le Pen. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. Portanto, há um grupo de líderes de países hoje em dia consideram que eles mantêm ditaduras porque são espertos e nós temos democracias porque somos burros. Eles pensam que eles podem derrotar-nos e querem derrotar-nos, e isso e acreditam que isso pode ser feito por um lado por vias militares, com conquistas sucessivas de território, como tem sido feito na Ucrânia, mas pode ser feito também até com interferências nas nossas eleições, apoiando extremistas que dizem que são contra os internacionalistas e, portanto, são contra a NATO, a União Europeia, a ONU. A ONU, realmente a Carta das Nações Unidas, não permite que se façam guerras para conquistar territórios. E, portanto, o próprio Guterres tem dito isso. Vamos ouvir António Guterres. But we had, from the first moment, a very clear position. This is a violation of the Charter. This is a violation of international law. This is a violation of the territorial integrity of the Ukraine. And for us, we need peace. We need to stop this war. But we need peace that is just. And peace that is just is peace that respects the UN Charter, peace that respects international law, and peace that respects the territorial integrity of Ukraine in its internationally recognized borders. And that is our position of principle. Ora, o que é que há de mal com a ONU? O que é que há de mal com a Ordem Mundial? O Putin fala da Ordem Mundial como se... e a China alinha também, como se
a atual ordem mundial tivesse sido criada pelos Estados Unidos, ou quando muito pelos Estados Unidos e pelo Ocidente, pelos países ocidentais. Mas não é verdade. A atual ordem mundial foi criada pelos vencedores da Segunda Grande Guerra Mundial, que incluía a Rússia e a China, e por isso a Rússia e a China têm assentos permanentes no Conselho de Segurança e direito de veto. A Rússia e a China procuram convencer a outros países, como a Índia, o Brasil, tal. É grande injustiça esta ordem mundial, que isto foi criado só lá pelos Estados Unidos e pelo Ocidente e tal. E realmente a Índia e o Brasil não têm assentos no Conselho de Segurança nem direito de veto na ONU, mas a Rússia e a China têm. Alguma vez a Rússia e a China cedem isso ao Brasil ou à Índia? Não, claro que não. Eles estão lá como estão os Estados Unidos e a Inglaterra e a França. Tiram todo o partido deles também se terem sido vitoriosos na Segunda Grande Guerra Mundial e também terem participado na criação da atual ordem mundial. Mas ainda assim desagrada ao Putin que a Rússia não possa continuar com a sua tradição de fazer guerras e de conquistar territórios. Portanto, repare-se ainda que em ditaduras criam-se regras, criam-se leis, mas essas leis não se aplicam aos ditadores e às pessoas próximas. Portanto, também para o Putin essas regras não se podem conquistar países. Isso não é verdade se for para a Rússia. Para a Rússia pode. Para ele entende que a Rússia pode. Mas não é só o Putin, atenção, não é só a Rússia. A China, no que toca às regras da ONU, pelo menos no primeiro passo está melhor, porque quer conquistar Taiwan, mas Taiwan não é um país cuja independência tenha sido reconhecida pela ONU. Portanto, a Taiwan não está na ONU. Curiosamente, após a revolução na China, o Partido Comunista conseguiu tomar a China continental e o governo anterior refugiou-se em Taiwan, durante uns anos o governo anterior defendia que esse governo que estava em Taiwan que era o governo de toda a China, era o governo legítimo de toda a China, e não queria a independência de Taiwan porque reclamava que esse governo é que deveria governar toda a China. Mas na verdade a China continental que ganhou uma grande influência económica no mundo, é a segunda potência económica, tem conseguido retirar reconhecimento a Taiwan, tem conseguido pressionar outros países individualmente para deixarem reconhecer Taiwan. Passou a ser a China continental a representar a China na ONU, e a China oficialmente continua a ser um só país. Portanto, a China continental pode atacar Taiwan sem estar a violar a Carta da ONU. Portanto, quanto à ordem mundial, a necessidade de mudar a ordem mundial, há menos necessidade para a China do que para a Rússia. No entanto, tem-se visto um apoio entre claramente Irão, com os drones que mandou para a Rússia. Há claramente um apoio do Irão à Rússia, de Coreia do Norte à Rússia, mas a China pode, quer dizer, está a fazer um jogo um bocadinho com a ambiguidade para não ter uma grande quebra das exportações para o Ocidente, mas como é que a Rússia continua a fazer mísseis, aviões e tanques e tal? Precisa muito receber chips da China. A China fornece à Rússia certamente chips e materiais
podem ter fins vários, não é? Podem ser utilizados em eletrodomésticos, ou outras coisas, mas podem também ser utilizados para fins militares. E isso tem sido fundamental para a Rússia poder continuar com a guerra. Portanto, há realmente um conjunto de países com ditaduras que se têm apoiado entre si e que têm líderes que acreditam que eles é que são espertos, ditaduras é que são boas, e que nós, com as democracias, somos tantos, com a mania das democracias, das liberdades, dos direitos humanos, e que acreditam que tanto somos tantos que eles podem até influenciar-nos por dentro e levar-nos a nós próprios a tomarmos decisões destrutivas, nomeadamente podem apoiar pessoas, personalidades, líderes, partidos no Ocidente que são contra a NATO, contra a União Europeia, contra a ONU, que dizem que isso tudo são umas conspirações de uns internacionalistas e tal, e portanto são contra isso tudo. E eles conseguem espalhar propaganda dentro do Ocidente. Em países democráticos onde há liberdade, tem-se visto, muito particularmente a Rússia, que tem conseguido espalhar propaganda, tem conseguido ter influência. A Rússia também já houve empréstimos de bancos russos, por exemplo, a Marine Le Pen e ao pai da Marine Le Pen. Portanto, existe, penso que hoje em dia o que é a situação atual é mais comparável à Guerra Fria, em que havia um choque entre dois grupos de países, uma tensão entre dois grupos de países, mas de países que não estão propriamente em guerra, efetivamente nem os países da NATO, quer dizer, há países da NATO e ainda outros que estão a ajudar a Ucrânia, que enviam munições, armas e tudo, mas não enviam pessoas para lá, e as Forças Armadas não estão realmente lá diretamente em guerra com a Rússia e agora com a Coreia do Norte. Também a Rússia provavelmente terá ajudado o Hamas. O Hamas usou drones e lançou bombas sobre torres de vigia no muro que puseram fora da ação lá os dispositivos de vigia, e isso tornou possível que depois o Hamas explodisse uma parte do muro, que membros do Hamas entrassem em Israel sem que as forças de segurança de Israel se apercebessem. E depois ter havido um encontro entre líderes do Hamas com líderes russos no Kremlin, de repente a tecnologia que só tinha até ali sido usada na guerra da Ucrânia foi usada também. Os drones com as bombas foram usadas para destruir torres de vigia no muro que dividia, não é, Israel da faixa de Gaza. Portanto, há indícios muito fortes de que houve ali um apoio da Rússia ao Hamas e um incitamento da Rússia ao Hamas, porque é uma guerra em Gaza. A quem é que veio aproveitar o Hamas? Até agora não aproveitou o Hamas, veio aproveitar assim a Rússia, porque os noticiários passaram a debruçar-se mais sobre o Hamas, menos sobre a Ucrânia, que já não era novidade. Começámos a ver imagens de morte e destruição na faixa de Gaza e não na Rússia, não na Ucrânia. Portanto, e países como os Estados Unidos começaram a mandar armas e munições para Israel, ficaram com menos para mandar para a Ucrânia. Portanto, aquilo beneficiou essencialmente da Rússia. Portanto, penso que há indícios muito fortes de que foi uma jogada da Rússia que fragilizou a Ucrânia, mas também acabou por ter aspectos negativos para a Rússia e para o Irão, porque depois as ações de Israel no Líbano e as trocas de bombardeamentos com o Irão fragilizaram o Hezbollah e o Irão,
A Rússia, com a guerra na Ucrânia, está fragilizada e daí resultou menos apoio ao regime do Assad, o que deu a oportunidade à oposição de derrubar o regime do Assad, o que provavelmente levará a que a Rússia perca as bases militares que tem na Síria. E o Assad era apoiado também pelo Irão, não é? E, portanto, uma derrota do regime do Assad é um revés para a Rússia e para o Irão. Mas inicialmente o aparecimento da guerra em Gaza não beneficiou o Hamas, beneficiou sim foi a Rússia. Portanto, há aqui uma ligação, efetivamente, mas penso que não há ainda um confronto direto como houve na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, habitualmente referidos como Primeira Grande Guerra ou Segunda Grande Guerra. Penso que a fase agora é correspondente à Guerra Fria. Eu chamo a atenção que, mesmo quando a Rússia deixou, durante a Primeira Guerra Fria, de conseguir, deixou de atacar países vizinhos e de implantar o comunismo em países vizinhos pela via da conquista militar, com a criação da NATO, ainda assim o KGB continuou a dar apoios a partidos comunistas espalhados pelo mundo fora e conseguiu contribuir para que continuasse a progredir o comunismo. E o Putin pertenceu ao KGB, trabalhou internamente, não no exterior, mas pertenceu ao KGB e sabe bem que também se pode expandir o poder de um regime através da propaganda e influenciando os outros. E isso certamente que é mais fácil quando os outros são países democráticos, onde há liberdade de expressão. E, portanto, há líderes ditatoriais, não é só o Putin, certamente que há outras pessoas que pensam da mesma maneira dentro da Rússia e noutros países. Há pessoas que pensam que terem ditaduras é que é bom, as ditaduras é que funcionam bem, as ditaduras é que dão origem a países fortes e que as democracias dão origem a países fracos, comodistas, que podem até entrar em caos porque os países porque podem receber influência do exterior, podem receber propaganda do exterior, e a Rússia já demonstrou ter capacidade de fazer propaganda em inglês adaptada ao público britânico, para convencer o público britânico que a União Europeia era muito má e que devia sair do euro, da União Europeia, que devia sair, não era do euro, a Grã-Bretanha nunca esteve no euro, mas sair da União Europeia. E repare-se que no referendo a saída ganhou por pouquíssimo, e portanto a propaganda que a Rússia espalhou pode ter feito a diferença entre a Grã-Bretanha sair ou ficar. E, portanto, já foi um caso em que a Rússia teve sucesso a dividir e enfraquecer a União Europeia e aqui a Grã-Bretanha. Portanto, muitos economistas têm dito que a Grã-Bretanha não tem tido o crescimento económico que poderia ter se tivesse continuado dentro da União Europeia. Portanto, a União Europeia e a Grã-Bretanha ficaram ambas com mercados menores, com menos potencialidade de crescimento, menos peso no mundo. É claro que a redução foi muito maior para a Grã-Bretanha e os efeitos são maiores para a Grã-Bretanha, mas é uma perda dos dois lados quando estamos em competição com mercados como o da China, que tem mais de 1.000 milhões de pessoas. Portanto, para quem é que essa divisão foi boa? Não foi para nós. E países com ditaduras podem espalhar propaganda cá para que nós mesmos tomemos decisões que nos prejudicam, e nós não conseguimos influenciar quem é que lidera os países com ditaduras. E países com ditaduras não é só a Rússia, certamente que a Rússia tem tido apoio do Irão, da Coreia do Norte, mas mesmo da China. Ora, são regimes muito diferentes, mas algo eles têm em conjunto. Eles entendem que terem lá ditaduras é muito bem, e que eles é que são inteligentes,
e não gostam daquilo que eles consideram que são manias estúpidas que nós temos em países ocidentais de liberdade e democracia, de respeito pelos direitos humanos. E, portanto, há realmente hoje uma guerra fria. Portanto, isto é um tema importantíssimo, mesmo que não haja ainda uma guerra mundial, e desejo eu que nunca venha a haver, que não venha a haver. Não houve, com a Guerra Fria, que houve no ano passado, não terminou em guerra mundial. Terminou quando a União Soviética se dissolveu, e dissolveu-se por dentro, porque as pessoas lá dentro quiseram dissolvê-la, não foi resultado de uma guerra. Mas também eu espero que a atual Guerra Fria não dê origem a uma guerra mundial. Claro que nem dê origem a uma guerra nuclear. Agora, penso que, tal como aconteceu na outra Guerra Fria, quem acredita na democracia, em liberdade, o que é bom é que haja liberdade, democracia e respeito pelos direitos humanos, tem que se bater por isso. Não nos batemos por isso, desta vez vamos ser derrotados. Não fomos na outra Guerra Fria, mas podemos ser nesta, e aquilo que foi conquistado no passado de liberdade, democracia e respeito pelos direitos humanos pode-se perder. Portanto, eu penso que este é um tema importantíssimo, a ser tratado. Era desejável que fosse bem tratado e que esta ideia fosse transmitida às pessoas, que há realmente uma guerra fria hoje em dia, e se nós não a ganharmos, ou pelo menos não a empatarmos, podemos perder a liberdade e democracia que foi ganha no passado com muita dificuldade. Portanto, penso, estou a fazer este vídeo porque penso que é importante que se transmita esta informação, que as pessoas saibam. Esta guerra fria existe realmente durante o dia, e não é culpa do Joe Biden. Certamente não é o Joe Biden o culpado. E certamente que há pessoas, não é só o Putin, não é só o Putin dentro da Rússia, é o Putin e outras pessoas dentro da Rússia, e também são pessoas noutros países que pensam que eles é que têm razão. As ditaduras que eles têm, que são muito diferentes entre a Rússia, o Irão, a Coreia do Norte, a China, são diferentes as ditaduras, mas pensam que eles é que estão certos, e que vale a pena juntarem-se todos para nos derrubarem a nós, que nós é que estamos errados. Se nós não nos unirmos e formos atrás dos doidos que há mesmo aqui no Ocidente, que são contra a União Europeia e contra a NATO, se não lutarmos por aquilo que conseguimos, podemos perder. E atenção, que eles existem no Ocidente, existem forças que a Rússia gosta de apoiar, precisamente porque são contra a NATO, contra a União Europeia, até contra a ONU. Há quem diga que esses são, as pessoas ligadas a isso são internacionalistas, são uma conspiração internacionalista que é preciso derrubar e tal. Isso é o sonho do Putin, que se acabe com esses entraves todos para que ele vá conquistando mais e mais países. Isoladamente pode conquistar um país da Europa, depois outro, depois outro, depois outro. Agora, se os países recebem muito apoio dos outros, isso é que já não. Se a Ucrânia tende a receber apoio de outros, o Putin não conseguiu. Se todos os outros dissessem só quer saber do que se passa aqui dentro, não quer saber do que se passa lá fora e tal, que isso, não somos internacionalistas, os internacionalistas são muito maus e tal, se ninguém ajudasse a Ucrânia, o Putin conseguia conquistar aquela, depois outro país, depois outro país, depois outro país. Enquanto há organizações internacionais, isso é que lhe dificulta a vida, e portanto eu gostaria que elas terminassem. E, incrivelmente, na Europa há quem vote em políticos que também querem isso. Vejamos o que diz aqui, por exemplo, a Marine Le Pen, ao lado do Ventura. Je voudrais dire que nous ne sommes pas contre l'Europe, nous sommes contre l'Union européenne. Et c'est justement parce que nous aimons l'Europe que nous sommes contre l'Union européenne. Portanto, em conclusão, penso que o programa
da Filomena Cautela, apesar de ela ser uma pessoa bem intencionada. Tenho alguma simpatia pela Filomena Cautela, acho que é uma pessoa bem intencionada, acho que tem bom sentido de humor, não quer dizer que consiga sempre, sobre todos os temas, ter piada. É claro que isso nem sempre consegue, acho que também nenhum humorista, nem os melhores humoristas sempre conseguiram acertar sempre e ter sempre piada, mas penso que já muitas vezes a Filomena Cautela teve piada e, portanto, não estou aqui contra a Filomena Cautela, não é para isso que faço este vídeo. Tenho consideração pela Filomena Cautela, mas penso que neste tema, que era importantíssimo, que seria desejável que ou não o abordasse, ou que abordasse, transmitisse informação correta, eu penso que desinformou, e acho que é muito importante realmente que as pessoas nos países onde há liberdade, democracia, respeito pelos direitos humanos tenham a ideia, tenham a noção de que há hoje uma guerra fria e que se nós não ligarmos a isso, se não apoiarmos países atacados, se não nos importarmos que haja líderes políticos que estão a ser apoiados, por exemplo, pela Rússia, ou então pelo TikTok também, que haja políticos a serem apoiados de fora por outros países, se não nos importarmos com isso e votarmos neles cá dentro, no Ocidente. A liberdade e a democracia que temos pode perder-se, não é uma coisa que esteja garantida para sempre. Já houve países que passaram por fase em que com liberdade e democracia depois que a perderam. Isso pode acontecer, portanto, ou nós nos batemos porque continuam a existir, ou iremos perder. E a ameaça não é só militar. Veja-se a força que tem ganho no Ocidente, líderes que são contra a NATO, contra a União Europeia, contra forças internacionalistas. É raro falarem especificamente na ONU, mas falam os internacionalistas, portanto, há pessoas no Ocidente que querem um Ocidente todo dividido em paísinhos, depois nenhum deles tem capacidade de se opor às vontades de países muito grandes como a Rússia, como a China. Portanto, o Ocidente dividido em pequeninos bocadinhos, cada um só olhar, só quer saber do meu país, não quer saber dos outros, ficamos divididos e podem-nos ir derrotando um a um, não é? Portanto, essa Guerra Fria existe, esta questão, que é algo muito importante se passa no mundo, passa, mesmo que não seja a Terceira Guerra Mundial, é algo muito importante. E, portanto, eu senti-me motivado para fazer este vídeo espero que tenha havido pessoas que tenham tido paciência para ouvir isto e que tenham achado que aquilo que eu digo faz sentido, que é importante, e que façam um like a este vídeo e que, se não subscreveram, que subscrevam o canal, que comentem se acham que eu devia ter dito mais alguma coisa, menos alguma coisa, que algo disse menos bem dito. Podem comentar abaixo, fazer comentários, podem pôr links em redes sociais, enfim. Se concordam que isto que eu aqui disse é importante que tenhamos consciência que há uma guerra fria em curso e que opõe realmente países com ditaduras, mesmo que tenham sistemas diferentes lá dentro, a democracias, e que temos visto muito particularmente a Rússia de forma mais clara, não quer dizer que seja só a Rússia, mas de forma mais clara a apoiar no Ocidente extremistas que vão da Marine Le Pen ou de Salvini até ao Maduro na Venezuela. Quer dizer, a Rússia hoje em dia apoia
extremistas que possam criar divisão e caos no Ocidente, seja de extrema direita ou de extrema esquerda, antes, durante a fase durante a outra Guerra Fria, a Rússia só apoiava partidos comunistas no Ocidente, e pelo mundo fora só apoiava partidos comunistas. Agora não, agora pode apoiar quaisquer uns que possam causar divisão e caos. Se nós não percebermos isto, e se formos votar, estaremos nós mesmos a apoiar o fim da existência de liberdades e democracias no mundo. Portanto, espero que quem considerar que esta minha mensagem faz sentido, que faça like neste vídeo e que subscreva o canal. Pronto. E até à próxima.